Olá pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos aprender a identificar um elemento com base na configuração eletrônica da sua camada de valência. Nesta videoaula nós iremos resolver o exemplo em tela, em que possui o seguinte enunciado, que elementos possuem as configurações eletrônicas de estado fundamental. Quais? Esses aqui, ó. Esse elemento que termina em 3s1 e da letra A e o elemento da letra B que possui a camada de valência 5s2. Bem, para você resolver esse exemplo, você vai precisar de alguns conhecimentos. Primeiro, você deve lembrar do diagrama de Linus-Pauling. Está aqui ele, ó. Você também tem que lembrar que o diagrama de Linus-Pauling vai de um S2, né? Não coloquei, mas o orbital S ele suporta no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10, o F 14, não é isso? Você precisa lembrar dessa sequência de energia, ou seja, a ordem de preenchimento desses níveis e a quantidade de elétrons que ele possui. Lembrando que o elemento da letra A, ele termina a configuração de 3s1. Então, voltando para cá, significa que ele é o elemento que termina com essa configuração aqui, ó. Tá? Ele vai terminar 3s1. Então, vou ter que preencher 1s2, 2s2, 2p6 e terminar no 3s1. Então, é interessante que você saiba desse ponto. Num segundo momento, você vai precisar de uma tabela periódica, como esta aqui, tá? Para quê? Para localizar que elemento corresponde àquela configuração eletrônica de camada de valência mostrado no exemplo que nós iremos resolver. Então, voltando ao nosso exemplo, veja bem. Eu sei que o que está colocado aí, neônio, é que esse elemento, o qual precisamos identificar, ele ganha ou perde elétron a fim de vir a ter a configuração eletrônica do elemento gás nobre neônio. Mas vamos lá. Então, temos que terminar em 3s1. Então, vamos lá. 1s1, aliás, 1s2, 2s2, 2p6. O próximo orbital a ser preenchido, 1s2, 2s2, 2p6. Você pode perceber que já foi preenchido 1s2, 2s2, 2p6. O próximo a ser preenchido é o 3s, tá? Então, neste caso, 3s1. Bem, chegamos, ó. A camada de valência, o nosso elemento, eu cheguei no ponto em que ele possui a configuração eletrônica. Por que sei disso? Porque ele diz que é o estado fundamental. Então, o estado fundamental, você tem que lembrar de o seguinte conceito. No estado fundamental, o número de elétrons no elemento é igual ao seu número atômico, que o número atômico é igual ao número de prótons, correto? Então, sendo assim, eu posso somar o número de elétrons que esse elemento possui e, sabendo dessa informação, identificar ele na tabela periódica. Então, veja bem, ó, 2 mais 2 dá 4, mais ser 10. Então, o número atômico desse aqui é o número 11, não é isso? Porque tem 11 elétrons. Então, o número de elétrons no estado fundamental é igual ao número de prótons. E o número de prótons corresponde ao número atômico. Então, vejamos. Vamos identificar que elemento é esse. Então, está aqui a tabela periódica. Lembrando, lá deu o número 11, né? Então, no número 11, ó, você pode ir contando. Ó, 1, 2... Aí você vai ver que o número 11 vai ser o elemento sódio. Então, eu posso dizer que o elemento aqui, na verdade, é o elemento sódio, que possui sua camada de valência 3s1. Então, veja bem, no nosso segundo exemplo, o elemento o qual precisamos identificar,
ele possui a sua camada de valência, a configuração 5s2. Então, assim como procedemos no primeiro exemplo, na letra A do exemplo, vejamos como faremos nesse também. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, certo? 3d10, 4p6, 5s2. Então, vamos lá, ó. Agora, lembrando, ó, 5s2, 5s2. Então, essa é a configuração deste elemento que eu preciso identificar. Então, vejamos. Agora vamos somar quantos elétrons ele possui. Lembrando que no estado fundamental, o número de elétrons que o elemento possui é igual ao número de prótons que o elemento possui no núcleo. E o número atômico, que nós encontramos na tabela periódica, é igual ao número de prótons do elemento. Então, vejamos. Vamos somar os elétrons que esse elemento possui. Então, 2 mais 2 dá 4, mais 6 é 10, né? 12, mais 6 dá 18, mais 2, 20. Mais 10, 30, mais 6, 36, mais 2, dá um total de 38 elétrons. Isso significa que ele possui 38 prótons no núcleo e o número atômico dele é 38. Então, vejamos qual é esse elemento na tabela periódica. Então, na tabela periódica, você pode observar que, você pode começar por aqui, no hidrogênio é 1, né? Você vai ver. O L é o número 2 e assim por diante. Você vai ver que o número 38 responde ao elemento estrôncio, né? Então, nós sabemos que aqui, na verdade, é o estrôncio que possui a sua camada de valência, a configuração 5s2. Ok, pessoal?